Vamos lá, voltando com o nosso programa Estação Hamburgo. Dr. Carlos Antonello, a resposta dele... Quer repetir a pergunta, por favor? Não, que a gente vê assim, a cada 8 mulheres, uma vai ter câncer de mama. Ficou impressionado Eu fiquei impressionado com o também. número. E daí a gente fica pensando, né, no tempo dos nossos avós, assim, até eu tenho 40 anos, mas quando eu tinha, sei lá, 10, 15 anos, não assim, se ouvia falar a gente tanto. não se ouvia falar tanto. Será que as pessoas morriam de câncer sem saber naquela época que era um câncer de mama, que tomava conta, ela morreu? Ou não existia tanto? É uma doença nova, o câncer? Essa é uma excelente pergunta. Então, assim, quando a gente fala de câncer, a Organização Mundial da Saúde, se a gente entrar lá na página, vai estar escrito câncer, problema de saúde pública. A doença é um problema de saúde pública. E um dos fatos que faz o câncer se tornar um problema de saúde pública é um fato, de certa forma, positivo, é que a nossa sociedade apresenta uma maior expectativa de vida. Se nós formos ver, ano de 1900 no Brasil, as pessoas duravam 35 anos. A média, a expectativa de vida no Brasil no ano de 1900 era 35 anos. Com 35 anos, o câncer não é problema. As pessoas morriam de infecção, de trauma, acidente, mas o câncer ninguém morria. Não chegava a aparecer Exatamente. O câncer, no momento que a expectativa de vida ultrapassa os 60, 65 anos, a incidência do câncer começa a aumentar significativamente. E a gente apresenta um aumento da expectativa de vida. Aqui no nosso estado está um pouquinho maior que 75 anos. Então a incidência de câncer é muito maior. E a tendência é, nos próximos 10 a 15 anos, o câncer se tornar a principal doença e a principal causa de morte. Principalmente quando não tiver o aumento da conscientização e do diagnóstico precoce. Então a tendência é as pessoas morrerem mais nos países onde se faz menos. Pela Organização Mundial da Saúde, hoje, países em desenvolvimento, países pobres, 70% das mortes de câncer no mundo ocorrem nesses países. E a tendência nos próximos 15 anos é 90% das mortes do câncer acontecerem nos países pobres, que o Brasil está incluído. Sim. Então, a gente passa por essa situação, cada vez mais se fala do câncer. A doença está aumentando. De fato, a presença de mais casos de câncer, mas a cura da doença também vem aumentando. Então, isso é que a gente tem que reforçar. Doutor, o câncer infantil, a criança não é obesa, não bebe, não fuma, não tem hábitos desregrados. Como é que explica? O câncer infantil, aí, quando a gente fala câncer, essa palavra ela representa mais de 200 tipos de doença. Porque câncer é um termo que se designa uma doença que ela tem um crescimento, a célula começa a crescer de forma desordenada e esse crescimento pode se espalhar para o organismo e dar as metástases. Isso é câncer. Mas a gente sabe, câncer de pele é uma doença, câncer de intestino é uma outra doença, são cânceres, mas elas se comportam de forma diferente. Câncer na criança, geralmente são doenças hematológicas, o linfoma, a leucemia, tá? O que, por sorte, apresenta uma alta taxa de cura, 70% e 90% de cura, mas é fundamental diagnóstico precoce. As mães têm que ser conscientes, levar regularmente a criança no pediatra. O pediatra que é o médico que vai, geralmente, diagnosticar o câncer na criança. E o câncer na criança apresenta uma alta taxa de cura. A criança, quando está se alimentando mal, o sistema da criança, o intestino funciona mal, está urinando diferente, está tendo febre, está perdendo peso, ela tem que fazer um acompanhamento no pediatra, que a chance de descobrir a doença no início é alta e a cura também é alta. Tá? Olha, o que eu estou percebendo, o programa de hoje é uma entrevista, na verdade, né? Nós estamos, tá tão interessante. Normalmente gente. Se fala bobagem, né? Nós estamos falando sério. Hoje nós estamos falando sério, sexta-feira falando sério, né? Aqui. Mas é importante. Não, mas como é importante. E tudo deixa que a gente tá eu aproveitar, porque eu tive a feliz oportunidade da minha vida de trabalhar praticamente toda a minha vida profissional na área da saúde. E tem uma coisa que o Dr. Antonello fala que é muito importante e que todos nós, ou grande parte da população, faz, que é a exposição ao sol, né, doutor? Que também causa câncer de pele. Então, assim, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho, orientasse as pessoas a respeito da exposição solar, a importância dessa prevenção, como se expor, qual é a forma Principalmente correta agora que está chegando nessa aí, época né? do verão. É verdade.
Bom, o Vale dos Sinos, a gente tem muitas coisas que a gente é campeão. O Vale dos Sinos... A pele branca, os alemãezinhos Sim. daqui da nossa região. Principalmente a maior população da etnia europeia, pele branca, olhos claros, cabelos claros. Maior incidência de melanoma da América Latina. É a nossa região, é uma das maiores incidências de melanoma. Melanoma é um câncer de pele que, se diagnosticado no estágio inicial, mais de 90% de cura, como quase todos os cânceres. Então é isso que a gente tem que desmistificar. Descobrir a doença no estágio inicial, para a cura ser alta. Então, agora está chegando o verão. A exposição solar, cada vez mais a gente tem maior incidência, UVA, UVB, que são raios que causam envelhecimento de pele, aumenta a chance de ter câncer de pele. As pessoas precisam se proteger. Evitar a exposição solar das 10 às 16 horas, o horário de pico desses raios. O trabalhador que geralmente se expõe ao sol, usar chapéu, camisas de manga larga, usar os utensílios básicos de proteção para evitar a exposição solar. Fundamental a utilização filtro de proteção solar, no mínimo 30. E esse filtro de proteção solar ele tem que ser aplicado 30 minutos antes da exposição. A gente vê muito na praia, a gente vai lá para a praia, a pessoa pega o filtro e começa a passar e já entra para o mar. Doutor, as pessoas de pele negra, elas têm incidência de câncer de pele? Também. Pessoa de pele negra também tem câncer de pele. A gente ouve muito falar isso, né? Não, porque os Sim. negros, no sol e tal, eles têm a pele mais resistente aos... Eu já ouvi falar isso, né? Por isso que eu perguntei se é um mito isso, né? Sim. O negro ele tem uma pele que protege mais ele, mas também vai ter uma maior incidência de câncer de pele. Tem que usar filtro solar e tem que se proteger tanto quanto aquela pessoa de pele clara. Finalmente eu peguei uma coisa errada do doutor. Ai, Ele ai. falou de 30, protetor solar 30. Minha careca, menos de 50. Eu ia de dizer, cara. jeito nenhum. Ah, eu uso 50. Mas de jeito nenhum. Sim, mas eu fiz questão de falar no mínimo 30. No mínimo 30. Ah, Chega Tive o paciente todo queimado de filtro solar. E o senhor não usa filtro solar? Doutor, eu sempre uso filtro solar. 15. Mas como? 5, doutor. Faltou Ai, 5. meu Deus. As mulheres são outras. Pergunta se a gente pegar 10 mulheres. Qual filtro que usa? Uso 5, uso 10, uso 15. Sim. Então, Não adianta, né? tem que usar um fator... O pessoal acha que usando o 5 vai ficar um bronzezinho, né? Ajuda a bronzear e tal. Não né? é aquilo. Sim, parece né? que tá Se na botar o grelha, né? 50 não bronzeia. Não né? bronzeia. Doutor, câncer político. Tem câncer político também? Existe Também esse tipo tem de câncer? Câncer político também existe. A gente sabe que a Organização Mundial da Saúde já mostra, quanto menos atenção se dá ao câncer, mais matador ele é. Hoje, no mundo, país pobre, que o Brasil está incluído, é 70% das mortes do câncer. 70%. Daqui 20 anos vai ser 90%. Ah, se eu tiver câncer no país rico, eu não vou morrer. Não é isso. Também vai morrer. Mas a chance de descobrir lá um câncer no estágio inicial e de fazer um tratamento oncológico adequado é muito maior. A gente sabe que o nosso sistema único de saúde, ele é um pouco subfinanciado. Tem essa questão. Não vou falar nem que ele é mal gerido, ele é subfinanciado. Tá bom, Mas- eu entendi. Mesmo Acho no que nós Brasil, entendemos. mesmo no Brasil, com todas essas dificuldades que a gente apresenta, o câncer tem uma taxa de cura de 60%. Apresenta. A gente tem uma lei, que é uma lei que eu sempre fico triste de pensar nessa lei, que é a lei dos 60 dias. Aqui no Brasil existe uma lei. Sim. Se tu tem câncer, em 60 dias, tu vai conseguir o tratamento no Sistema Único de Saúde. Mas o que acontece? O paciente, quando faz o diagnóstico do câncer, principalmente o homem, ele vai procurar o diagnóstico quando a doença está incomodando muito ele. E geralmente a doença já está num estágio que não é o inicial. Mais 60 dias, não tem Sim. mais o que fazer. E o que acontece? O paciente, um câncer de esôfago, por exemplo, a pessoa começa a ter dificuldade para engolir, não vai no médico. Vai ir no médico quando não consegue comer a carne. Já vai uns 4 meses de sintomas, no mínimo. Foi no posto de saúde, o médico atende, o senhor vai ter que fazer uma endoscopia, pede endoscopia.
Dependendo da prefeitura onde ele for, vai demorar a endoscopia 30 dias, 60 dias, 4 meses, 6 meses, ou como eu trabalhava em Porto Alegre há um tempo atrás, às vezes 1 ano para fazer a endoscopia. Meu Deus. Fez a endoscopia, diagnosticou o câncer. Bom, agora a gente tem 60 dias para lhe encaminhar. Aí que começa a valer os 60 dias, é depois do diagnóstico. E esse é um problema muito grave, porque depois do diagnóstico, o paciente já tem muito tempo lá para trás que o paciente já tem a doença, está correndo atrás e ainda tem mais 60 dias. Que esses 60 dias é uma lei que faz com que o paciente possa aguardar sem poder reclamar legalmente. Ele tem 60 dias. É uma lei, se a gente for pensar, que é uma lei que, por um lado, ela ajuda, mas, por outro, ela certamente condena um pouco o paciente. Doutor, com relação ao câncer de próstata, que é o Novembro Azul, um dos objetivos é incentivar os homens a fazerem o exame preventivo, né? Aquele exame de sangue PSA, né, que chama, dando índices baixíssimos assim, o homem precisa fazer o exame de toque? Sim, essa é uma pergunta muito boa. Novembro Azul, mês da conscientização do câncer de próstata. Câncer de próstata é o segundo câncer que mais mata homens no Brasil. A gente sabe que 25% dos diagnósticos de câncer de próstata no Brasil, 1/4, se faz quando a doença já está avançada, onde a chance de cura é pequena. O que a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda? Todo homem, após os 50 anos, tem que procurar um urologista de forma anual. Isso aí é o básico para a gente tratar a próstata. Após os 50 anos, realizar o PSA, o exame de sangue, mais o toque. O toque é fundamental. O primeiro exame, pelo menos, o urologista vai examinar o PSA e vai ter que fazer o toque. Depois, no acompanhamento, aquele urologista vai saber se o paciente vai precisar fazer o toque regularmente ou não. Mas isso é uma conduta médica. Após os 50 anos, urologista, PSA, toque. Se o homem for negro, a gente sabe que o câncer de próstata nos negros acomete um pouquinho mais cedo. Após os 45 anos, tem que procurar o urologista. Nossa, olha. E se aquela pessoa tiver história familiar, o pai ou o irmão teve câncer de próstata, também procurar a partir dos 45 anos. Tem sintomas, doutor? É justamente por isso, a gente quer descobrir a doença antes que os sintomas surjam. Antes que os sintomas surjam, mas tem sintomas. Aquela pessoa começa com dificuldade para urinar, o jato da urina está lento, está gotejando mais, tem dificuldade para começar a micção. Geralmente, todos esses sintomas, num paciente de uma idade um pouquinho maior, são sintomas de hiperplasia prostática, que é uma doença benigna da próstata. Mas quem vai definir isso é o urologista. O meu pai fez uma vez o exame, ele falou para mim, o doutor falou que para fazer, quando está fazendo xixi, você consegue fazer força ali, fazer o xixi sair com mais força ali, é um bom sinal, né? Tu consegue fazer o jato do xixi sair melhor ali, né? Se tu não tem aquela força ainda ali, é um dos sintomas, né? Sim, é um dos sintomas, mas é importante. E a prevenção? Prevenção. Novembro Azul, cabeça de todos os homens que hoje estão nos assistindo, ou todos os homens que são familiares das pessoas que nos assistem, estimular a procura de um urologista. Agora, há pouco tempo, eu atendi um paciente meu e olha como é boa a campanha. Já é meu paciente há 3 anos e hoje, pela primeira vez, eu perguntei, senhor, quando foi a última vez que o senhor foi no urologista? Doutor, faz 5 anos que eu não vou. Geralmente eu indico para todos, mas esse eu não tinha indicado. Eu falei, não, a primeira coisa que o senhor vai sair hoje daqui é procurar um urologista. De inúmeros, a gente está numa cidade, numa região, a gente tem inúmeros profissionais de qualidade na área médica. Eu nem vou fazer o outro intervalo, eu acho. Eu faço, Vanderlei? Posso tocar aqui? Tá tão boa o nosso papo. Eu tenho pergunta. Eu quero saber da prevenção ainda. Tomate, por exemplo, dizem. Frutas vermelhas, melancia, falam muito bem da melancia, do morango. O meu avô faleceu de câncer de próstata. E meu avô comia, eu acho que uns 30 tomates por dia. Ronald Golias comia muito tomate. Eu vou comer tomate puro, assim, pegar um tomate, botar um salzinho. Mas antes, só para dar uma pitadinha de humor, Vanderlei, vamos apresentar agora para vocês, em primeira mão, aqui em Novo Hamburgo,
O cara que tem o poder da nossa cidade dentro do que ele está conversando aqui com a gente, que é o câncer, afinal de contas. Olha aí quem é o cara, olha só. Vê se não é parecida. Tá aqui, ó. Tá junto com nós aqui, olha aqui, ó. Olha o nosso programa aqui, ó. Não é ele, Separados no nascimento. Separados no nascimento. Esse é o nosso nosso quadro. É um quadro que nós temos no programa. Eu disse, doutor, que tinha bobagem também. Não, doutor, desculpa. Para mim é um motivo de honra Comparar com esse é um motivo de honra mesmo. Comparado com esse é um motivo de honra. Mas vamos lá. Tomate, frutas vermelhas, essa prevenção também ajuda? Como é que funciona? É uma questão também que eu gosto de falar. O tomate, existiu um trabalho recente que o extrato de tomate ajudaria a prevenir o câncer de próstata, mas hoje já sabe que isso é controverso. Com ou sem insetos? É demais. É uma outra questão que logo em seguida eu vou comentar. Tá. Então, o que se sabe não existe uma alimentação que vai prevenir o desenvolvimento do câncer de próstata. Existe sim, a descoberta precoce da doença, que pode aumentar a chance de cura. Quando a gente fala tomate, agora eu estava lendo um artigo recente, aqui da nossa região, do Rio Grande do Sul, tomate, pepino, morango, 3 frutas que a gente utiliza muito. Mais de 50% desses produtos com alta contaminação de agrotóxico. E a gente sabe que o agrotóxico também é um fator de risco. Daí o cara quer deixar de comer carne, vamos comer mais verdura e tal, acaba se intoxicando, né? A gente sabe disso. E se tu vai comer em restaurantes que a gente sabe que são muito bons aqui no Novo Hamburgo, tem um preço bem elevado, né? Para tipo mais salmão, lembrei do peixe, do salmão também. Salmão é interessante. Sim, a gente sabe que os peixes têm uma menor concentração de gordura. E toda alimentação que tem menos gordura, ela é mais saudável. Então, a gente tem... o salmão entra junto com carapau, arenque, salmão, sardinha e anchova. 5 tipos de peixe que apresentam uma alta concentração de ômega 3, que são favoráveis para a prevenção de vários tipos de problemas de saúde. Então, o peixe é saudável. Mas falando um pouquinho mais de agrotóxico, a pessoa que mais se prejudica com o uso do agrotóxicos, e a gente tem muitos aqui próximo de nós, é o agricultor, que se expõe à utilização dos agrotóxicos junto à sua lavoura. É verdade. Então, essa é a pessoa que mais tem risco de desenvolver o câncer. É o agricultor que se expõe na utilização das lavouras ao uso do agrotóxico. Mas também, nós que estamos consumindo os alimentos que têm uma maior concentração de agrotóxicos, também estamos num fator de risco para o desenvolvimento do câncer, se a gente for consumir muito. Então, o que é a recomendação? Lavar bem os alimentos, descascar todos aqueles alimentos que são possíveis e, quando possível, utilizar alimentos orgânicos. Já fazendo uma propaganda aqui para a nossa feira, a gente tem uma feira de orgânicos aqui em Novo Hamburgo. Vamos consumir mais orgânicos. Isso tudo é muito bom para a saúde e a gente previne o desenvolvimento, que os agrotóxicos façam mal a ponto de influenciar no desenvolvimento do câncer. Eu li um artigo essa semana sobre... Eu sempre tento parar de comer carne, né? Eu não consigo. Mas eu li um artigo que a melhor forma de parar de comer carne, que é substituir, vamos supor, um belo bife, na nutricionista falando que 2 folhas de couve equivalem a um belo bife, assim. Proteína e todos os nutrientes ali que tu vai retirar daquela carne, né? E eu li também, veio um rapaz uma vez no programa, sem noção, e ele botou a couve, aquela folha de couve, que eu amo, né? Comer aquilo refogado, e salada e tal. Ele botou aquilo ali no top dos legumes, das verduras ali, dos verdes, é a top, é a que tem perto do brócolis, ela assim, tem um número, assim, 1000 não sei quanto, e o brócolis é 10. De coisas benéficas, assim, pro corpo, né? Então, sempre quando eu vejo uma couve ali, eu pego, né? Só que não consegui substituir pelo um bife ainda. É parecido, né? Eu, como todo pobre, eu pego um ovo no buffet. Ovo, é. Ovo também. Sobremesa, sagu. Ovo também tem uma história toda, né? Que os médicos, um diz que é bom ovo, outro diz que não é bom, né? Pergunta pro doutor. E aí, doutor? O ovo, sem dúvida nenhuma, é uma boa alimentação.
Mas não frito, cheio de banha, né? Com Mas aí a gente... Mas nada frito, né? Nada. A gente tem que evitar. Existem formas de a gente fazer com que o alimento não seja tão prejudicial para o consumo. Primeiro, a fritura, todo carboidrato, o ovo não é carboidrato, mas todo carboidrato, batata frita, polenta frita, só estou dizendo coisa boa. Outro dia eu falava para um paciente... Macaxeira frita. O senhor não pode usar, evita o consumo de batata Aipim. frita, polenta frita, o aipim frito. Doutor, o senhor quer que eu como o quê, doutor? O senhor quer que eu como o quê, doutor? Então a gente sabe que a fritura, a gente fritar o alimento, não é bom. A gente deve preferir comer aquele alimento de forma grelhada. O ovo é uma boa alimentação, saudável, mas a gente não pode utilizar o excesso. Agora, pouco tempo atrás, eu via uma pessoa falando na televisão, eu como 10 ovos por dia. Todo alimento em excesso é prejudicial. A gente sabe, tudo em excesso faz mal. As melhores coisas em excesso fazem mal. E a alimentação também. Então, a gente tem que procurar ter uma alimentação regrada, equilibrada. É muito importante, na prevenção, a multidisciplinaridade. E a nutrição é fundamental para isso. Então, procurem uma nutricionista. A nutricionista é o profissional que pode coordenar de forma muito equilibrada, muito qualificada, como a gente vai planejar uma dieta, tanto para evitar o desenvolvimento de uma doença, não só o câncer, tem a doença arterial coronariana, o infarto cardíaco, o AVC, o vulgo derrame, isso tudo a gente pode diminuir, prevenindo, e a dieta é fundamental. 3 coisas, já diria um sábio pensador aí, asiático, 3 coisas são fundamentais para a vida. Uma boa alimentação, atividade física regular, há mais de 4.000 anos. Boa alimentação, atividade física regular e uma boa noite de sono. Então a gente tem que buscar uma vida mais equilibrada. Essa última é uma barbada. Uma boa noite de sono. Ó, prepara o time de futebol aí que eu tô chegando amanhã de manhã. Recomeço meu futebolzinho aí também, né? Olha, nós queremos agradecer, o nosso programa está quase no final, ainda vai ter o nosso ponto final de cada um. Acho que o Dejair tem um ponto final hoje importante, forte, é isso, Dejair? Se eu quero participar do programa amanhã... Não, mas não dá no ponto final, é que eu queria criar a polêmica, né, para ver. Ah, tu sempre Mas criando polêmica, vou deixar né? para semana Não que faço vem. polêmica, cara. tu vai Hoje deixar. a gente tem que saudar que nosso amigo estava de aniversário ontem, né? Ontem, Dejair, tá de Felicidades aqui, aniversário, nosso primo aqui, um cara, um fomentador da cultura aí, da política e tal, da Obrigado, boa política. primo. Parabéns Estivemos aí, ontem numa né? confraternização ali numa pizzaria que reuniu os maiores nomes da cultura aqui de Novo Hamburgo de todos os tempos. Estou errado ou não? Thiago, Fala alguns nomezinhos tinha aí uma que estavam mesa lá. que, somando as 10 pessoas da mesa, dava mais ou menos 1.200 anos. 1.214 anos. É, e de teatro uns 400 e pouco. É, Né? sim. Não, vale a pena, né? Cris Fuerges, eu quero te agradecer muitíssimo Imagina, obrigada pelo convite. por esse contato que a gente teve hoje, né? Fique à vontade, doutor também, fique à vontade, sempre que precisar, para trazer essas informações para nós. Eu tenho certeza que esse programa, ele tem mais 1 ou 2 reprises ainda desse programa, né? Esse programa vai ser muito visto, nós temos várias pessoas que assistem ao nosso programa e que sempre nos cumprimentam pelas boas matérias que a gente traz. E hoje, excepcionalmente, em função do Novembro Azul, eu acho que nós estamos aí com uma pessoa extremamente bacana, importante, que nos elucidou vários temas. Eu aprendi muita coisa, algumas a gente já sabe, mas sempre é bom ouvir de novo. Eu acho interessante o trabalho que o doutor faz. Eu lembro no ano passado ou foi este ano, Cris? Depende. Foi esse ano em abril. Em abril. Eu com o André apresentava o Damasceno, programa sim. Conversa de Peso, que em substituição ao Rodrigo. E a Cris me liga que viria para Novo Hamburgo o André Damasceno num evento para tratar de câncer, né? O André Damasceno, vamos lá, vamos trazer o humorista André Damasceno. Gravamos em horário diferente, tudo para poder aproveitar a deixa. Para minha surpresa, adentra o estúdio um doutor especialista em câncer, né? E foi uma entrevista muito proveitosa, né? Usando o humor do André Damasceno,
E no final, o doutor ainda deu algumas dicas, né, rápidas, assim, porque era mais para chamar atenção para o evento, né? Então, quero cumprimentar, doutor, o seu trabalho, né? Eu acho que é através desses profissionais que a gente vai conseguir ter, daqui uns tempos, um mundo melhor para se viver. Pablo, ponto final? Meu ponto final é aquele de sempre, cara. Eu venho pra cá só pra aprender. Só, né? E parabéns pro doutor, que já esteve no programa Sem Noção. Semana que vem vai estar aí também com a gente para falar um pouco mais e reforçar, porque são outros públicos, né, que assistem. Aí troca o nome para Com Noção, né, naquele dia. Com Noção, né? Dia Com Noção. A Cris, que é uma guria que a gente sabe que está sempre envolvida, engajada nas questões da saúde, que é fora de série. O Fernando e esses dois aqui não precisa apresentar. Dinossauro, só falta Dinossauro, dizer isso agora, né? Cris Fuerges, teu ponto final. Querida, eu gostaria de agradecer, então, a oportunidade de estar aqui, junto com o Dr. Antonello. O trabalho que a gente faz é um trabalho de formiguinha e eu fico muito feliz em poder fazer parte disso, porque é muito bacana, assim, poder informar as pessoas e ver como elas recebem essa informação. E o projeto que a gente faz todos os anos, depois o doutor vai falar mais, de trazer humor, de trazer um pouco de positividade e de esperança para essas pessoas, né? Então, assim, o nosso objetivo é realmente informar e fazer com que mais pessoas procurem o seu médico, vão ao posto de saúde, tentem fazer a prevenção, que a gente acredita, assim, que tudo pode ser melhor. Que bom. Doutor Carlos Antonello, seu ponto final de hoje. Eu gostaria de agradecer o convite. Para mim sempre é uma satisfação poder estar num programa aqui nessa cidade tão maravilhosa, tão querida, de pessoas tão agradáveis que é Novo Hamburgo e região. Então, para mim é uma satisfação falar sobre prevenção de câncer, tentar fazer com que uma pessoa, de todos que estão nos assistindo, se essa pessoa foi no médico, foi realizar o exame do PSA, foi no urologista ou mudou algum dos hábitos, para mim já é uma vitória. Então, para mim sempre é uma satisfação poder estar falando desse tema. E a gente desenvolve alguns trabalhos sociais na cidade, junto com a parceria das ligas de combate ao câncer. As ligas são fenomenais, as ligas, o interesse. Eu já tive um paciente com câncer que ele me falou, estava no final da vida dele, doutor, na minha vida agora tem um fundamento, eu poder ir lá na oficina da liga. Então as ligas são muito importantes. E a gente faz um trabalho junto das ligas, que a gente arrecada alimento para as ligas e tenta fazer mais uma interação da sociedade junto com as ligas. E agora, no final do ano, já faz 5 anos que eu trabalho, e a minha equipe trabalha na cidade, a gente faz uma missa. A gente faz uma missa para os nossos pacientes. E essa missa, eu convido todos vocês que quiserem ir, é um culto ecumênico de várias religiões, mas com todos com o mesmo objetivo, que é o objetivo da esperança. E a gente tem um coral de vozes masculinas, de pacientes que eu operei, que se apresenta nessa missa. Puxa, tem uma banda que toca na missa. E eu nunca vi tanta gente chorando ao mesmo tempo na missa, mas um choro de alegria. Então, eu convido todos vocês, dia 15 de dezembro, às 20 horas, Catedral São Luís. E é muito interessante essa missa, porque a ideia dela surgiu na capela do Hospital Regina, que é onde o doutor opera, e eu também trabalhei muito tempo lá, e a gente organizou a missa lá. E o espaço ficou muito pequeno, não coube tantas pessoas. E aí a missa passou para Nossa Senhora da Piedade, que é um pouco maior. E também não coube na Nossa Senhora da Piedade. E ano passado, né, doutor, e ano retrasado foi feito na Catedral São Luís. Puxa. E, graças a Deus, né, a catedral lotou. E nós esperamos que ela lote dia 15 de dezembro, às 20 horas, às 8 da noite, porque realmente a missa é muito bonita. Olha, compromisso, muito Cris, bonita. de nos alertar e nos avisar quando chegar mais perto dessa data aí, porque a gente vai divulgar muito essa missa, com toda certeza aí. O nosso programa Estação Hamburgo de hoje agradece a participação dos nossos... do nosso entrevistado de hoje, que foi demais, muito bom. A gente volta na próxima segunda-feira com mais Estação Hamburgo. Muito boa noite.